Olá, sejam todos muito bem-vindos a mais um episódio do podcast Fala Gol. É um podcast oferecido pela Copego, Cooperativa dos Ginecologistas e Obstetras do Estado do Ceará, desde 1991, cuidando do seu cooperado. E faça o seguinte, se você está nos acompanhando pelo canal do YouTube, se inscreve no canal, dá aquele like e ativa as notificações, porque assim você ajuda o algoritmo do YouTube a procurar as pessoas que vão se interessar por esse episódio. Lembrando também que nós estamos no Spotify, sempre levando uma informação com segurança e qualidade que pode, sobre saúde e bem-estar, que pode ajudar você. E Renata, hoje você trouxe quem para conversar com a gente? A doutora Juliana Alfaia, médica angiologista, especialista em cirurgia vascular, falando sobre varizes e dores das pernas. Varizes e dores nas pernas. Doutora Juliana, muito obrigado pela sua participação, tudo bem? Tudo bom? Obrigada pelo espaço, gente. Vamos começar os jogos, né? Então vamos falar sobre coisas polêmicas, né? Sim. Vários mitos e verdades, e hoje a gente vai Vamos destrinchar. desmistificar, Todos. não é isso? Varizes e dores nas pernas, né? As pessoas têm muito, né? Demais. Dores nas pernas, as pessoas têm muito. Eu acho que é 90% do meu consultório, Não é dor isso? na perna. Dor na perna de todas as naturezas, né? Então chega paciente jovem, paciente idoso, paciente pelo meio do caminho, né? E a gente sabe que dor nas pernas, as pessoas já pensam logo que é má circulação. Sim. Né? Então, é o paciente do cirurgião vascular, né? Do angiologista, do cirurgião vascular. Então, essas dores vão para nós. E a gente também faz diagnósticos que não são de doenças vasculares, né? De outras doenças neurológicas, musculares. Mas essa incumbência é nossa, né? Acabou que caiu no colo do vascular, a gente abraçou e é isso aí. Vai fazendo. Então, assim, dores nas pernas, assim, quando não é algo ósseo, né, ali, algum, sei lá, uma pancada que levou no osso, aí vai pro ortopedista, né, lá. Perfeito. O que não é dor nesse sentido, você é considerado dor nas pernas, você atende, é isso? E o que que acontece? Assim, Como é que diferencia, né? Como é que faz Às essa vezes a diferença? gente não diferencia, né? Porque o paciente, muitas vezes, ele não sabe referenciar a dor dele, né? Então, cabe a nós, né? E meio que balizando assim. Ah, é assim, é assado, é cuspido, né? Então, ele chega, às vezes, é uma dor doída. Só uma Né? dor. Aí fica assim, Nazaré Tedesco, né? Pensando assim, dor Sim. doída, né? E aí cabe, né, ao médico assistente a gente ir tentando conduzir o paciente até que não, é uma dor assim mesmo, né? É uma dor que pesa, é uma dor que queima, é uma dor que piora quando levanta, eu já acordo com ela, ou então vai piorando progressivamente Durante o ao dia. dia. Acompanhado de inchaço, não tem inchaço, a sensação é que eu tenho formigamento nas pernas. Então, assim, a gente tem que caracterizar a dor, né? Pra gente ir entendendo qual é a natureza dessa dor e procurando um caminho para poder agir ali, né? Examinar o paciente, pedir os exames complementares que a gente precisa para diagnosticar, Sim. né? E seguir o caminho que a gente tem que seguir para tratar esse paciente. Perfeito. Então, para quem está nos acompanhando, o primeiro passo, você está sentindo a dor nas pernas, procurar um profissional, e aí acredito eu que o primeiro, antes mesmo de fazer exames, tem que ter essa escutativa, né? Você tem que ouvir para saber exatamente como lidar, porque como você falou, às vezes as pessoas não sabem nem exatamente o que é, né? Isso. É uma dor doída. É uma dor doída, exatamente. E o incrível, assim, é que a dor de varizes, a dor da insuficiência venosa, né, que é a doença das varizes, ela é uma dor muito característica, né? Aliás, na verdade, cada dor, assim, de uma patologia vascular, de um problema vascular, tem a sua característica. Então, às vezes fica um pouco confuso, né? Porque faltam evidências suficientes ali para diagnosticar. Mas a maioria das vezes maciça, só com a história clínica, o paciente contando ali para você, a gente consegue já Bacana. ter uma ideia do que está acontecendo, né? Porque a dor das varizes, por exemplo, é uma dor que pesa a perna. Sabe aquela sensação assim de você ter sentado em cima da sua perna? Né? E aí a perna ficou meio adormecida, meio, né, meio sem tato, às vezes meio com aquela sensação que tá cheia, né, pesada. Então é uma dor muito característica. Então, se chegou com essa dor, você já sabe que é nessa linha, né? Existe uma grande possibilidade de ser doença venosa. Porém, tem alguns casos que a gente não diagnostica com exame. Tem situações de pacientes que têm sintomas, mas o exame vem normal. Aí fica aquela dúvida, né? O paciente não tem nada, não, ele tem alguma coisa.
Sim. Né? A gente não pode desvalorizar a queixa do paciente porque a dor é um sintoma que não é mensurável. Sim. Né? Você não tem como mensurar com nenhum exame, então você tem que acreditar no paciente. Uhum. Né? Qual é a intensidade da dor? Isso aí também depende de cada um, é muito próprio de cada um. De repente, eu sou mais tolerante à dor do que você, ou Sim. vice-versa. Né? Então, assim, a intensidade da dor é de cada um, É de cada verdade. pessoa. Às vezes o que me incomoda não me incomoda tanto, né? É. Então, e aí Exatamente, entendeu? E outra coisa, tem isso aí, a dor é um sintoma inflamatório. Né? Então, o paciente que tem dor e está inchado, ele provavelmente também está inflamado. Né? Então, ele também tem que procurar outras coisas no dia a dia do paciente, se ele tem outros problemas de saúde, quais são os medicamentos que ele usa, né? O contexto social em que ele está inserido, para poder também entender por que está acontecendo aquilo ali com ele. Porque muitas vezes é social, fatores sociais que estão envolvidos e mudança de estilo de vida resolve. Olha, eu vou dizer, acho que 90% dos profissionais que eu conversei aqui sempre falam de a mudança do estilo de vida resolve. É o básico bem feito. É incrível, né, cara? É incrível. É o que a gente está deixando de fazer, né? Sim. Eu comento muito no meu Instagram e eu gosto muito de falar sobre isso porque é um assunto que me interessa muito, começou a me interessar muito com o tempo, essa questão da longevidade, Sim, né? sim. Então, assim, a gente está vivendo mais hoje. É verdade. Né? E nós não estamos falando sobre isso. Né? Ninguém, assim, muito pouca gente, muito poucos profissionais estão tendo esse insight de conversar sobre o processo de envelhecimento da população. Então, a gente sabe que, sei lá, 50 anos, nós vivíamos até os 60, né? 40 anos era considerado uma pessoa idosa, né? Meia idade, né? 60 anos é uma pessoa esperando a hora, né? Já para partir. Exatamente. Hoje em dia isso não é verdade. Não. O meu avô tem 103 anos. 103. E dança bolero. Dança. 103, olha aí. 103, completou ano passado. Centenário. Lúcido, orientado, comemorou o aniversáriozinho dele, fez um grupo no WhatsApp com todos os convidados. Não é dependente, não? Não, de jeito nenhum. Totalmente independente. Viaja sozinho. Isso é bom, viu? Ele é ótimo. Olha, você viver 100 anos, viu muita coisa, né? Mas, tá vendo. Como eu disse, assim, a gente tem também que se preparar para viver tanto. Claro. Né? E isso que tá. O que eu observei, eu tenho muitos pacientes que chegam, que são octogenários, né? Que já são sessentões. Então, assim, os 60 hoje são os novos 40. É verdade. Né? Os 40 são os novos 30. Ou 25, não sei, dependendo de como você chegou lá, né? Mas o que eu tenho observado é isso. Tem muita gente muito boa de cabeça, tá? Com a cognição ótima. Mas o corpo não tá tão bom assim. Não tá respondendo, né? Não tá respondendo. E aí é mudança de qualidade de vida, né? Doutor? Exatamente. Né? E a gente tem que começar a plantar essa mudança desde já. Né? Desde os seus 30 e poucos, seus 40 e poucos, porque isso é comprovado cientificamente. A cada década de vida, você perde até 10% de massa magra, que é massa muscular. Isso aí vai interferir lá na frente, né? Lá quando a gente chegar nos nossos 60, 70, quando a dificuldade de mobilidade vier. Né? Então, se a gente não plantar hoje, uma série de problemas crônicos vão aparecer lá na frente, né? Que é o que está acontecendo agora. Muita gente diabética, muita gente que tem pressão alta, muita gente tem colesterol alto, né? E muita gente que não gosta de fazer atividade física, ainda, apesar disso ter mudado um pouquinho, né? Mas ainda tem uma boa população, uma boa parte das pessoas que não comprou ainda essa ideia do estilo de vida, de que você tem que dormir bem, que você tem que comer melhor, porque a gente come muita coisa enlatada, industrializada, né? Por causa da vida corrida, né? Então, aí tem a história dos orgânicos, né? Que orgânico nada mais é do que aquela hortinha da vovó, lá no fundo de casa. Que alguém foi lá, gourmetizou o negócio, botou o nome bonito de orgânico e cobrou um preço lá em cima. Mas nada mais é do que aquela pimentinha que você colhe ali no jardim, né? E que se perdeu também ao longo do tempo, porque hoje em dia a gente tem que trabalhar mais para ter uma vida melhor, né? As jornadas de trabalho são intermináveis, isso piorou com a pandemia. Sim. Que hoje em dia com a história, o trabalho remoto é bacana, mas a jornada de trabalho ficou mais longa. Porque você senta ali no computador e digita, quando você vê, já passou do horário. Não, e você sai do trabalho, o trabalho não sai de você, né? Exato. Com o WhatsApp ali na mão. Exato. Assim, a gente ganhou muito tempo, a tecnologia trouxe pra gente muitas possibilidades de rapidez no trabalho. Isso. Porém, nós ficamos muito sobrecarregados. E imediatistas. Exatamente. Né? Tá precisando de agora. Então, a pessoa hoje que responde, a gente conversou com um psicólogo aqui sobre isso, responde um WhatsApp depois do expediente, é tida como uma pessoa que trabalha, isso, né? E aí, eu não sei até que ponto isso vai dar. Olha, eu vou dizer, se eu ganhasse R$1 para cada profissional que chegou aqui e falou que você tem que mudar a alimentação,
sono e atividade física, eu já tava com um dinheirinho, viu? Tipo Bom isso. dinheirinho. Porque, não é o que falam muito aqui? São os pilares. São os pilares. São os pilares para você ter uma vida. E é tão básico, né? É o básico, como É o você básico, falou. o básico bem feito. E eu digo para meus pacientes assim, a gente tem que pensar no nosso organismo como se fosse uma fábrica, Sim. né? A fábrica tem lá os seus 3 turnos, né? O turno da manhã, da tarde e da noite. O turno da manhã, de longe, é o turno que mais produz, né? Sim. Então, a nossa fábricazinha começa a ter os picos de produção de manhã cedo. A gente acorda, né, por efeito de produção de neurotransmissor. E aí, lá pelo meio da manhã, que é o melhor momento para você tomar decisão, que é quando você está mais desperto, é quando você tem os picos de neurotransmissores, como o cortisol, o hormônio, né? Sim. E aí é quando tá mais alerta. Então, não por acaso é o horário que você tem que tomar as melhores decisões, fazer reunião, essas coisas. Boa. Entendeu? À tarde não é um momento bom, porque Não. é o momento da digestão, tá entendendo? Depois que você come, o teu organismo volta os esforços dele todos lá pro intestino, né? E então ele vai cuidar da comida, ele vai digerir a comida, ele não tá nem aí pra sua cabeça, né? O fluxo cerebral desvia todo pra barriga, né? Então, assim, o corpo, ele funciona perfeitamente. Quem dá uma esculhambada no negócio é a gente. Você falou aí de manhã, realmente, eu dou algumas palestras, sabe? Às vezes me chamam e eu procuro sempre que seja pela manhã. Você não se sente melhor? Não é nem por mim. É porque quando você vai dar uma palestra, você vai conversar com um grupo de Sim. pessoas. E quando é à tarde, eu noto a diferença. Quando é à As pessoas tarde, estão menos despertas. menos despertas, a absorção, assim, absorver a mensagem dificulta, as pessoas estão mais sonolentas, você tem que estar muito mais ativo. De manhã é show de Isso. bola. Exatamente. Tem que ter mais estratégias de comunicação ali para poder prender a atenção das pessoas. Direto ali, porque as pessoas estão... É como se você não queriam estar ali, mas de manhã não, é show. De manhã o pessoal tá animado, é isso daí. Aí, doutora Juliana, então essas dores nas pernas, alguma das consequências da qualidade do estilo de vida, né? Assim, Total. da pessoa, que inclusive acredito que você deva falar isso para elas, mudando o estilo de vida já vai melhorar as dores, né? Essa situação. Mas aí quando não é apenas o estilo de vida, né? Quando ela tem alguma realmente patologia, como é que você direciona, né? Para a pessoa parar de... Porque, vou dizer, o meu pai dizia assim, rapaz, eu tô com um cansaço nas pernas. Uma fadiga. Né? Uma fadiga. Uma fadiga nas pernas. E aí é isso, né? Como é que você orienta para o que é que eles têm que fazer? Pronto, olha, eu vou te contar um caso que eu atendi hoje mesmo, tá? Perfeito. Hoje de manhã. É uma paciente esportista, né? Corredora de longa distância. E aí foi para mim dor nas pernas, né? Então, assim, você já acende a tua luz ali. Porque como é possível? Como é possível que uma pessoa que faz tanto exercício físico, teoricamente, tem dor nas pernas, né? Então, assim, a gente vai categorizando e vai colocando os pacientes em cada caixinha. Perfeito. Né? Existem várias caixinhas de dor nas pernas e aí cada um vai para sua caixinha. Ela foi para a caixinha do pessoal que faz atividade física. Mas qual a atividade física que você faz? Qual é a frequência que você faz? A atividade aeróbica ou anaeróbica? Aí, então, a gente vai interrogando essas coisas para ir entendendo onde é o ponto, onde é o ponto de ruptura do paciente, porque ele está tendo um ponto de ruptura. Sim. Se ele está com um sintoma, então ele tem um ponto de ruptura. Cabe a nós também e descobrir. Agora, entenda bem, para isso acontecer, ele também tem que ter tempo. O médico também tem que ser um bom ouvidor, né? Sim. Um ouvinte, desculpa. Sim. Ele tem que ser um bom ouvinte, porque ele tem que, né, tentar ali entender o que é que na vida daquele paciente ele está fazendo de forma equivocada e que está ocasionando aquele sintoma. Ou às vezes ele não tem culpa de nada, é o organismo que está se manifestando de alguma forma, tá? E nesse caso, ela já vinha de outra consulta médica com outro colega que procurou outras coisas, e aí ela, né, não faz parte, assim, teoricamente, da consulta vascular, inicialmente, exames de sangue. Né? A gente direciona mais para exame de imagem quando tem dor nas pernas. Sim. Mas aquela coisa assim, né? Como eu falei, que você vai botando cada paciente na sua caixinha, né? Pô, se eu tenho uma paciente que se exercita pra caramba, diz que come bem e diz que dorme bem, o que tá acontecendo? Ela tá fazendo o básico bem feito, né? Então, aí eu falei, não, mas me dá aqui teus exames, deixa eu dar uma olhada. E comecei a folhear os exames dela. A primeira coisa que eu vi foi uma enzima muscular chamada CPK, que ela estava muito aumentada. Então, assim, ela, sei lá, o valor de referência dela é 100, por exemplo. Sim. O dela estava 1.500. Então, assim, tem alguma coisa errada, né? Olha. Tem alguma coisa errada. E aí fui folheando, e mais na frente a gente viu que os exames da tireoide dela estavam
muito alterados, né? Então, e tireoide também dá dor nas pernas, dá fadiga, dá dificuldade de dormir ou sonolência demais, entendeu? Dá essa sensação de que as pernas estão queimando o tempo todo, entendeu? Fadigada mesmo, parece que você correu assim uma maratona de 42 quilômetros e acordou de manhã mais cansado do que foi dormir. Né? Então, ela não tinha, a princípio, nenhum problema vascular, né? Mas a gente tem que confirmar também com o exame de imagem. Mas ela tinha um problema sério de tireoide para tratar. E isso estava interferindo nas enzimas musculares dela. Então, aqui, aquela paciente ali tinha que parar de fazer exercício físico na hora. Ela tinha que parar, Parar. Por causa da enzima muscular, que estava muito... Estava 10 vezes o valor de referência. Entendeu? Então, assim, você também ser um profissional um pouco versátil, né? Porque hoje em dia a gente também tem muito aquela história do au-au, né? O médico tal, o médico tal. Eu acho que a gente tem que tentar resolver o máximo o problema do seu paciente, né? E quando a gente reconhece realmente que ali já excedeu sua capacidade, você encaminha para quem de fato é necessário, né? Mas no caso dela, ela tinha que iniciar a medicação de prontidão e suspender a atividade física. Agora, imagina se assim, se ela não suspende a atividade física, não procura um médico, não dá valor, importância. Eu ia perguntar o que é que poderia acontecer com ela. Repercussões renais. Ela pode fazer um negócio chamado rabdomiólise, que é quando tem repercussões renais por quebra muscular, quebra de proteína. Entendeu? Aí fica aquele monte de proteína circulante lá, substâncias tóxicas sendo eliminadas ali na corrente sanguínea. E aí ela podia ter complicações renais por conta disso. Perfeito. E como é o tratamento, doutor? Assim, como é que a pessoa que está nessa situação, ela, além da mudança da qualidade de vida, às vezes aplicando o exercício físico, às vezes tirando, né? Isso. Às vezes tirando, dependendo de cada situação. Qual é o tratamento? Assim, é um tratamento com remédios, é um tratamento com cirurgia, é um tratamento... Como é que funciona? Pronto. Vamos focar aqui na parte vascular, né? Certo. Geralmente, a parte vascular a gente tem que pensar como se fosse um encanamento de uma casa. Perfeito. Né? Eu gosto de fazer as analogias para meus pacientes. Porque fica mais fácil. Eu já imaginei aqui meu corpo cheio de cano. Pois é, exatamente. Então, assim, vamos olhar essa sala aqui, né? Certo. Então, a gente tem a estrutura, né? Estrutura de tijolo, tá rebocada, tudo bonitinho. Essa daqui não tá rebocada, né? Então. Essa não tá. Pois é. Mas ela tem a estrutura de tijolo. Estrutura de tijolo, né? sim. Então, vamos encarar que ela sejam os ossos e as articulações. Perfeito. Tá? Então, e os músculos, né? Porque músculo protege o osso. Então, a gente tem essa estrutura, a gente tem a fiação elétrica, que são os nervos, e a gente tem o encanamento, que são os vasos. Então, vamos pensar assim, né? Quando tem problema de dor nas pernas, além das queixas orgânicas, né? Que é esse caso que eu estava falando da tireoide, você tem que investigar ou encanamento, ou fiação elétrica, ou a estrutura. É verdade. Um deles está dando problema, né? E aí, daí a gente vai direcionando ali, de acordo com o que o paciente vai te contando, né? E se há suspeita de problema vascular, a gente direciona para o exame de imagem, né? O diagnóstico é sempre com um exame de imagem, tá? Ou de doença arterial, ou de doença venosa, que são características completamente diferentes. Né? Qual é a diferença? O paciente que tem problemas arteriais significativos, ele não consegue caminhar longas distâncias. Entendeu? Ele caminha daqui ali pra rua e ele fala assim, olha, minha perna cansou, eu tenho que parar, porque tá queimando a minha batata. Se for, assim, entupimentos importantes, né? E aí, a gente chama isso de claudicação intermitente, né? Ele caminha ali 50 metros, 100 metros, 200 metros e precisa parar, tá? Isso é uma característica da doença arterial. A doença venosa é o contrário. O paciente parado, se a gente passar aqui o dia todinho conversando, você vai, no final do dia, sentir peso nas suas pernas. Mesmo sem ter se exercitado. Mesmo sem ter se exercitado, mesmo sem ter feito nada, parado, tá? E se você caminhar, voltar, por exemplo, sei lá, para sua casa caminhando e ali no mercado caminhando, vai melhorar. Melhora. Então é o contrário, realmente. Olha que interessante. Né? É o contrário. Entendeu? Então, assim, são coisinhas que a gente tem que ir perguntando do paciente, que é para você justamente ir balizando ali a história dele e entendendo o que você tem que pedir, além de exame físico, né? Porque a consulta médica é constituída por etapas. A gente não pode matar nenhuma dessas etapas aí, porque senão já prejudica o diagnóstico. Certo. Mas aí, então, depois, quando está com esse exame em mãos, e aí sabe que é no cano, né? É no encanamento. Quais os problemas que podem ter? Pelo que eu entendi, a artéria pode ser alguma coisa... De entupimento. Entupimento, e aí seriam outros tratamentos. Outro tratamento. Que aí é uma cirurgia...
cardiovascular, alguma coisa do tipo? Exatamente. Dependendo do grau de entupimento de artéria, aí a gente pode fazer ou o tratamento clínico com remédio, acompanhamento e etc e tal. Se for casos mais graves que envolvam lesão, que envolvam o paciente ter dor mesmo sem se movimentar, aí a gente precisa tomar uma atitude mais invasiva, digamos assim, tem que fazer cirurgia, né? Hoje em dia, o mesmo cateterismo para o coração, a gente faz para as pernas, tá? Então, quando a gente tem paciente que tem ferida nas pernas, que não cicatriza há mais de 30 dias, então esses pacientes possivelmente são candidatos a cateterismo das pernas, tá? Ferida, dor em repouso, né? Que é quando você tá aqui paradinho e mesmo assim tá lá, doendo, latejando tua perna. Alteração de coloração, alteração de temperatura, né? E tudo isso aí leva a gente a pensar que o paciente tem um problema arterial, né? O problema venoso já é totalmente o inverso, tá? Ele também pode dar ferida, tá? O estágio final da doença das veias é ferida. Né? E é o que muita gente tem, tá? Muita gente a população brasileira é uma população que tem prevalência de até 35% de doença venosa. Tá? E doença venosa avançada, né? Doença venosa já grau 4, grau 5, grau 6, com ferida, com inchaço na perna, com dor, com alteração de textura da pele e pigmentação. Né? Então, são casos mais graves. Então, esses pacientes, porque é muito difícil, assim, às vezes o acesso ao médico especialista é muito difícil, né? É muito burocrático. E aí, esses pacientes estão ali na fila esperando e a doença avançando, né? A doença progredindo. Então, às vezes, quando eles chegam pra gente, eu falo porque eu trabalhei muitos anos como médica do SUS, os meus pacientes já chegavam, assim, já em fases bem avançadas. Então, eles tinham muita demanda de tratamento. Imagino. Né? Que muitas vezes a gente não conseguia resolver numa unidade básica ou intermediária porque a demanda já era de alta complexidade. Imagino. Né? Então, talvez a gente também tenha que olhar para uma medicina mais preventiva, né? Para evitar que essas pessoas cheguem nesses estágios, né? Para a gente tratar, conscientizar a população, saber quando eles precisam procurar ajuda. Porque muita gente também não dá, uma dorzinha na perna, vai deixar pra lá, né? Não é nada demais, vai melhorar amanhã, vai vou dormir. Convivendo, né? Vai convivendo com a dor, né? Vai convivendo com a dor. Então, arterial seria, assim, um cateterismo, né? É colocando uma... A gente fura a artéria, né? Com um introdutorzinho curtinho. Aí você coloca um fio por dentro dela. A gente vai para uma sala chamada hemodinâmica. Esse seria o último estágio, né? Se você não conseguir resolver com medicação, né? Isso, exatamente. Certo. É sempre o último estágio. Quando você precisa operar é porque o negócio já chegou assim no limite. Não tem mais pra onde correr. Você tem que desentupir lá, você tem que desentupir o cano. Se não desentupir, você coloca em risco aquele segmento da perna do paciente, da perna, do pé ou do dedo. Né? Isso é muito comum em pessoas que já têm outros problemas de saúde, né? Pessoas mais idosas, diabéticos, hipertensos. Que tem colesterol alto. Tem que ter outros fatores de risco, tá? Ninguém, assim, também é o acaso que você vai ter um entupimento de uma artéria. Tem outras coisas ali que estão levando para que aquilo aconteça, né? A doença venosa, ela, não vou te dizer assim, é muito ligada a estilo de vida, tá? Por quê? Porque a gente tem que pensar no nosso encanamento como se fosse um sistema fechado contínuo, onde o líquido está passando o tempo todo. Né? E aí as leis da física totalmente se aplicam à doença venosa, totalmente se aplicam, né? Então o estilo de vida entra aí porque as veias são vasos que esticam muito, são muito complacentes. Eles foram feitos para pegar assim, grandes quantidades de sangue e jogar de volta pro coração. Só que eles têm que vencer uma ação da gravidade, né? E a gravidade, se você não tiver condições ideais, o sangue não retorna de forma adequada. Ele passa muito tempo nas pernas. Vai pesando. Vai pesando. E outro, o sangue venoso é um sangue que não tem oxigênio. Então, ele não está ali para levar... Porque a função da circulação também, uma delas, é levar oxigênio para os tecidos, que é o alimento do tecido. Né? Então, se você tem um sangue que não tem oxigênio e que está passando muito tempo naquela região, ele vai fazer injúria dos tecidos. Ele vai ofender, entre aspas, o tecido. E a pele é um tecido também. Né? Então, é por isso que a gente acaba, assim, tendo feridas pela presença ali de um sangue que não é adequado para estar lá. Não foi feito para ficar muito tempo ali. Entendi. Então, as varizes, né, que é um que a gente vai... Ela é isso ou existem doenças venosas que não são diretamente varizes? O que seria a varize? Pronto. Existem doenças venosas que não são necessariamente varizes, tá? Como a trombose, como as malformações vasculares, tá? Então, existem outras doenças venosas. Mas as varizes em si, eu digo que é um problema endêmico, né?
porque é muito prevalente. Tem muita gente com problema de veia quebrada, né? Veia quebrada. Como as A pessoas varize é dizem. veia quebrada? Todas as varizes são veia quebrada. Né? Grande, pequena, média, todas elas são veia quebrada, né? Porque as pessoas... Aqui, eu não sou aqui do Ceará, mas eu aprendi um pouco, né? Você é da onde? Eu sou amazonense. Percebi pelo sotaque, pelo chiado, né? É. E, então, assim, aqui, as veias quebradas, as pessoas classificam como se fosse aquela veia grande, da grossura de um dedo. Mas veia quebrada é tudo. Varizes são veia quebrada. Porque é uma veia que, a princípio, não era visível a olho nu. E ela se tornou dilatada, por algum motivo. Ou postural, ou porque tem muita pressão dentro dos vasos, ou que você teve um trombo e o trombo originou as varizes. Entendeu? Então, existem várias causas do porquê a gente desenvolve varizes, inclusive genética. Né? A história familiar aí é clássica. Se você tem alguém na família que tem varizes, principalmente um parente direto, a chance de desenvolver é maior do que 50%. Tem muita coisa. Mesmo você tendo uma qualidade de vida boa, você corre o risco de desenvolver. Corre o risco, porque isso também não tem, assim, tem a ver com genética, tem a ver com alimentação, né? A gente sabe que a alimentação não é só pra gente sentir prazer. A gente precisa se alimentar também para nutrir bem o organismo, né? Então a gente tem que botar para dentro do organismo aquilo que é bom para ele. Vitaminas, sais minerais, proteínas, carboidratos a gente também precisa, né? As pessoas, assim, algumas vezes fazem muitas dietas restritivas, mas o fato é que a gente precisa de todas as fontes de energia, né? Gorduras, proteínas, carboidratos, nas suas devidas proporções, que isso aí é muito à la carte para cada ser humano, né? Cada ser humano tem suas necessidades. E quando a gente faz a restrição de algum desses elementos, você também restringe a composição da parede dos seus vasos, né? E os vasos, eles têm a mesma idade que a gente, eles vão envelhecendo junto com a gente. Então, a gente tem que prover saúde para eles também. Sim. Mas existe varizes sem dor? Existe. É? Existe. Porque eu vejo tanta gente com varize e a pessoa não tá reclamando de dor, Existe. assim. Por incrível que pareça, você pode ver uma perna assim super varizenta e não tem um minuto de dor. Essas pessoas são as pessoas fisicamente ativas. Aquela pessoa que faz muito exercício físico. Entendeu? Entendo. Isso é muito comum em homem, né? Homem não tá nem aí. Sim. O motivo se movimenta, né? Muito. Se movimenta. O motivo pelo qual homem e mulher vão atrás de consulta vascular é diferente. O homem vai quando ele está extremamente incomodado, né? Então, ele tem muitas varizes, ele começou a sentir dor a despeito do estilo de vida dele. Aí, ele procura um tratamento. A mulher não, ela vai mais por questões estéticas. Né? Por causa da autoestima, né? Mexe com a autoestima da mulher. Vai vender aquela varizinha. A varize é só nas pernas ou pode dar em outra parte do corpo? Qualquer parte do corpo. Mas as pernas são as que sofrem mais porque a gente bota o peso do corpo nas pernas, e né? tem aí o que você falou que eu achei interessante, é a gravidade, né? Total. Desce, vai pra perna e o sangue demora a subir. Exatamente. E aí vai quebrando as veias lá e... Justamente. Mas a gravidade é constante, ela não muda. Sim. O que muda é o peso. Sim. Então, assim, quanto mais leve você tá, também menos pressão você tem nas pernas. Você fica, né? Então, o peso influencia, assim, a postura influencia. Se você passa muito tempo sentado ou em pé, né? Ou se você alterna o dia todinho. Então, isso também influencia, inclusive, em sintomas de paciente, né? A quantidade de atividade física que se executa. E não é só atividade física, porque às vezes as pessoas confundem atividade física. Existem vários tipos, né? Existe aquela atividade física que você usa muito o recurso cardiopulmonar, que é o exercício aeróbico. Corrida, caminhada, pedalada, natação, dança, essas coisas. E existe a atividade anaeróbica, que é fortalecimento muscular, pilates e hipertrofia muscular, musculação, que é o que a maioria das pessoas não gosta de fazer. Perguntar assim, 10 entre 10 pacientes meus odeiam fazer musculação. Vão porque precisa. Porque precisa, né? Porque precisa, porque realmente é tão importante, né? Acho que a gente conversou com uma médica aqui também, outra profissional, e ela disse que receita musculação. Eu também. Olha, vai na receita essa musculação, pelo menos 3 vezes por semana, porque é o que realmente faz com que o músculo proteja, né? Ele proteja o osso, proteja o corpo. Exato. Eu já falei isso aqui algumas vezes. O Márcio Atala, aquele preparador físico, que participou até daquele Medida Certa, do Fantástico, antigo, bem conhecido ele. Ele disse que já é provado que isso, ele falando, né? Ele participou de um podcast, falou. É provado que quando você tem
exercita as pernas, pessoas que fazem musculação nas pernas, elas diminuem a chance de ter demência Sim, na fase de quando fica idoso. com certeza. E outras doenças crônicas, inclusive as doenças cardiovasculares. Olha aí. Porque o músculo, ele é a casinha de várias substâncias que fazem a regulação, principalmente do metabolismo do açúcar, Sim. entendeu? Então, quando a gente perde essa massa muscular, você não só está perdendo esse recurso, né, esse mecanismo de regulação, como você está perdendo a proteção do osso, de articulação, porque quem mantém o osso protegido, porque qual é uma das maiores causas de mortalidade de idoso é queda. Queda com fratura, por incrível que pareça, mas é verdade. E por quê? Porque eles, ao longo da vida, perdem massa, não repõem a massa, porque também não é só fazer o exercício, tem que ser um exercício de qualidade, com a constância certa. A Organização Mundial de Saúde até lançou uma cartilha recentemente que fala justamente sobre isso. Qual é a periodicidade e os exercícios e a duração para cada fase. Para os idosos, para as crianças, para os jovens, para os de meia idade, né? Porque muitas vezes as pessoas, eu faço exercício, eu dou uma caminhadinha. A caminhada, ela não tem muita comprovação científica que você saiu do sedentarismo. Entendeu? Por conta da intensidade dela e da duração. O tempo, né, que você fica ali caminhando. Isso. E a constância, né? Porque exercício físico também é constância, né? Então, a gente precisa ter uma constância de pelo menos 3 vezes na semana, um período de tempo em ritmo moderado, também razoável, né? Não inferior a 30 minutos, tá? Isso não sou eu que estou falando, é a Organização Mundial de Saúde, né? Para a gente poder ser considerado não sedentário, né? Então, esses ajustes, essas místicas, a gente também tem que quebrar na cabeça do nosso paciente, né? A gente tem que ensinar ele que muitas vezes o que ele está fazendo não é o suficiente, o volume de treino dele e o tipo de exercício, né? Que, por exemplo, caminhada é um treino aeróbico, né? De baixa intensidade. Então, assim, para uma pessoa que passou dos 50 anos, talvez não seja, não é suficiente. Né? Você precisa de algo a mais. Você precisa de algo para proteger os seus ossos, para te dar mobilidade e para evitar de você ter doenças crônicas ao longo do tempo. Porque o organismo ele vai se degenerando, né? Ele vai perdendo a capacidade dele, os planos, né? Plano A, plano B, plano C, porque ele é perfeito. Ele funciona como um reloginho. Mas a gente perde essa capacidade ao longo do tempo. E aí nós precisamos prover para ele aquilo que ele já não tem mais, ou que ele tem em pouca quantidade. Né? Então, essa responsabilidade é nossa. E a gente consegue isso através do estilo de vida. E a medicina, ela tá aí caminhando junto, né? Exatamente. Ela tá aí, existe a gente já conversou aqui sobre isso, um desejo do ser humano de não ir embora, né? Não, ninguém quer ir embora, né? De não ir embora, de não morrer, de ficar. E se não consegue, de tentar passar o máximo de tempo possível. Só que não adianta também você passar muito tempo, você não tá com a qualidade de vida. Uma vez eu cheguei para um médico e eu não tinha nada. Eu cheguei para ele e disse assim, doutor, eu queria, sabe, eu devia ter uns 30 anos na época. E eu, doutor, eu queria fazer alguns exames. Mas você tá dizendo, não tô sentindo nada, mas eu queria viver até os 100 anos. Eu queria passar dos 100 anos, né? Então, imagino eu que eu começando a me cuidar agora. Ele falou assim, cara, viver depois até 100 anos é bom, mas se você tá sabendo o que tá fazendo, né? Verdade. Sabendo o que tá fazendo. Aí eu lembro, você falou do seu avô que tá com 103 anos, e por isso que eu perguntei, mas ele é independente? Total. Porque aí realmente é bom. Não adianta nada você ficar também protelando o fim, né? Assim, de qualquer jeito, de qualquer jeito, e a pessoa não está ali aproveitando a vida. Ela está viva, mas não está vivendo. Isso, né? perfeito. Está viva, mas não está vivendo. E aí a medicina está aí para fazer isso, de tentar fazer com que a gente passe mais tempo, o máximo de tempo possível, mais com qualidade. E em relação à questão das varizes, se você falou um fato que me deixou curioso. Você disse que os homens e mulheres procuram você, mas por motivos diferentes, isso, né? Você atende, não sei se é igual ou existe uma diferença de atendimento para homens e mulheres, assim, em termos de quantidade? Procuram mais homens ou procuram mais mulheres? Definitivamente mais mulher. Mulheres. 90%. 90%? Do atendimento é mulher. E se elas procuram mais pela estética, então muitas vão para resolver o problema estético, né? Na
Na verdade, aquela coisa assim, é aquela história do que você mira no que viu, acerta no que não viu. Sim, sim. Né? Então, muita gente vai por um problema estético, né? Que está incomodando, e quando chega lá, o diagnóstico é muito mais preciso, o buraco é muito mais embaixo. Né? As pacientes vão lá querendo, a maioria, tirar varizes, né? Tirar, deixar a perna limpa. Mas quando chega lá, tem uma pisada errada, tem uma falta de musculatura, entendeu? A postura não tá legal. Né? Então, tem outros problemas, como essa paciente da tireoide, Sim, sim, né? Ela nem sérios, sabia, né? sérios, né? E então, assim, acaba que algumas saem de lá com outros diagnósticos, com outras necessidades. Né? Então, assim, nem sempre o paciente sabe qual é a necessidade dele. Sim. E aí, isso eu acho uma coisa interessante, assim, essa digitalização da informação, né? Porque hoje em dia as pessoas têm mais acesso à informação mais fácil. Sim. Então, isso é um ponto positivo que eu acho, porque a gente está falando aqui sobre várias coisas, a gente já falou aqui de um bocado de coisa. Sim. Né? Falou de encanamento, de fiação, já falou de músculo, já falou de longevidade, mas está tudo interligado. Né? Não tem como a gente falar hoje em dia de um assunto se não tiver interligado com o resto. Né? Tem várias conexões. Né? E às vezes o paciente não faz esse link. Né? E esse é o grupo, acho que é a nova geração de profissionais que a gente vai ter no mercado a partir de agora, das pessoas que já têm uma visão mais ampla dos cuidados com os pacientes. Né? São esses pacientes que estão envelhecendo. E são esses pacientes que já estão começando a ir para o nosso consultório. Então, a gente, profissionais de saúde, não só médicos, mas equipes multidisciplinares, precisam montar estratégia de atendimento para essas pessoas. Perfeito. Né? Porque cada década de vida tem uma necessidade. Eu não posso passar para uma pessoa de 20 anos a mesma coisa, para uma de 30, para uma de 50, para uma de 80, né? Eu não posso levar ao pé da letra. Entendi, mas em relação a varizes, você falou de idade, né? Cada um tem o seu... Mas existe pessoas com 20 anos com varizes? É mesmo, né? Estilo de vida, inflamação, maus hábitos de vida, e causa alimentação ruim. Porque uma das causas de varizes, a gente tem duas possibilidades, né? Duas teorias para formar varizes. Ou forma por refluxo. As veias das pernas, elas têm válvulas que abrem e fecham com a respiração. Quando essas válvulas começam a dar problema, elas não bombeiam completamente o sangue para onde ele tem que voltar, que é para o coração. E esse sangue acaba se acumulando uma parte lá nas pernas. Aí dá os sintomas, né? Dor, inchaço, alteração de cor, pigmentação de pele. E a outra possibilidade é inflamação. Tá? Existe uma situação que a gente chama de angiogênese, neoangiogênese. Quando você tem quadros inflamatórios, naquela região, naquele tecido injuriado, podem se formar novos vasos. E não por acaso, tem muita gente que trata varizes e fala assim, mas não adianta tratar, porque volta tudo. Pode voltar? Não pode voltar. Novas varizes vão se criar em outro lugar. Ou até próximo de onde você tratou as anteriores. Mas a pergunta é, o que foi que você fez para evitar? Não evitar, né, que ela retornasse. Exatamente. O que a gente faz para não evitar? É que nem cirurgia bariátrica. Eu gosto de falar o exemplo da cirurgia bariátrica. É comprovado cientificamente que no primeiro ano da cirurgia bariátrica, tem aquela perda de peso fenomenal. Né? O paciente praticamente, se ele, né, for bem orientadinho e ele seguir tudo certinho, ele vai perder peso e vai chegar no que ele quer. Né? Tem uma previsão de reganho de peso, mas você não pode passar daquela previsão. Sim. Né? Só que tem muitas pessoas que acabam reganhando peso porque elas não mudaram o estilo de vida delas. Elas apostaram apenas na cirurgia, mas não apostaram na mudança de estilo de vida. Aí não adianta. Não adianta, porque não vai manter. Aí tem muitos pacientes que acabam voltando ou para fazer revisão da cirurgia ou voltam a ganhar quase que totalmente o peso porque não fizeram essa mudança. Então a gente tem que ter a nossa parte. É a também. mesma situação com quem tem varizes. A mesma situação. Aí você faz o tratamento, mas aí volta de novo porque a pessoa não mudou a qualidade de vida dela, não mudou o estilo de vida dela. Não mudou o estilo de vida. E é inevitável, varizes não tem cura, elas têm controle. Então, dali a um tempo, elas vão aparecer porque, enfim, a gente vai ganhando idade, né? O corpo vai envelhecendo, as paredes das veias vão ficando mais frágeis. Então, é inevitável. Mesmo que você tenha um estilo de vida bacana, uma ou outra veia vai aparecer quebrada, né? Perfeito. E aí, para varizes? A gente falou do tratamento, né, para quando é arterial, né, venoso.
E a varize, ela é o mesmo estilo, assim, é com cateterismo, Não. ou é medicação, Isso, então. ou às vezes só o estilo de vida ela já diminui, já some, existe isso? Depois que a veia se quebra, ela retorna sem nenhum tipo de... Como é que seria? O pior que não. Uma vez que a veia quebrou, ela é o dano estrutural dela permanente, né? Então, como que a gente repara isso? Hoje em dia, antigamente só tinha cirurgia, tá? Hoje em dia, a gente tem técnicas minimamente invasivas, que você não precisa de grandes cirurgias para tratar os pacientes. A gente tem laser, tem as aplicações que os médicos chamam de escleroterapia, tá? Como? Mas escleroterapia. Escleroterapia. A gente usa um líquidozinho que ele faz uma esclerose dentro do vaso, no aparelho do vaso e colaba Aplicado ele. com um injetado. Isso, injetado, tá? E hoje em dia o tratamento padrão para varizes pequenas é fazer essa associação de laser com aplicação. O laser em Laser cima transdermal. Olha que Você interessante. marca o vasinho lá, faz a programação de acordo com a característica do vaso e joga laser em cima dele. O laser tá em alta, viu? Tanta gente Pra tudo. faz... Pra tudo, né? É. E aí, a cirurgia hoje em dia a gente reserva para alguns casos específicos, ainda tem o seu espaço, digamos assim. Mas hoje em dia a gente faz bem menos, porque as pessoas não querem mais passar por grandes intervenções, por Se grandes existe anestesias. possibilidade, né? Você tem outro meio, né? Por que não, né? É. E hoje em dia a gente não tem mais tempo a perder, ninguém quer se afastar dos seus afazeres. Não. E esse procedimento é o que eu ia perguntar. Ele tem um pós-operatório, tem alguma contraindicação? Como é que funciona? Depende da técnica escolhida, né? Então, assim, se você, por exemplo, a cirurgia ela tem um pós-operatório que demora mais, né? Mas é que vocês estão fazendo menos, né? Aqui a gente está fazendo menos. Ainda tem, como eu falei, ainda tem seu espaço. Mas a gente faz hoje em dia cada vez menos porque tem técnicas mais modernas e que dão certo também, né? E aí, os outros tratamentos, que são esses minimamente invasivos, eles praticamente não afastam o paciente do cotidiano dele. Então, ele fica ali, sei lá, 24 horas de repouso. E repouso relativo, tá? É repouso de exercício, né? É repouso Coisa pesada, de sol. né? Evitar situações pesadas. E o tempo? Tem uma média, assim? Aí, então, depende muito de cada paciente. O limiar de dor, o grau de inflamação que o paciente desenvolve. Mas não passa de 5 dias. 3 a 5 dias, quando a gente faz uma técnica minimamente invasiva que exige um pouquinho mais. Certo. Então, o tempo aí de recuperação, mas o tempo do procedimento em si? 1 hora. Uma hora. Menos até. Falei, 1 hora. Aí você vai lá, passa uns 5 dias para se recuperar total. Isso. E some ou disfarça? Como é o... Depende como da é o quantidade, resultado? né? Se o paciente tiver pouca veia varicosa, é mais rápida, né? É proporcional. Mas se ele tiver muita, a gente não consegue fazer tudo de uma vez. Aí tem que... Aí tem que diluir em várias visitas, né? Perfeito. Tem algo para perguntar? Isso, uma pergunta aqui dos bastidores. Normalmente as mulheres grávidas, elas costumam ter varizes. Aí isso influencia? Tem algo que elas possam fazer em relação a... É sensível essa pergunta, Né? mas é boa, porque é o Ótimo. seguinte, mulher grávida é um boom de hormônio, tá? Sim. Então, ela está produzindo principalmente estrogênio. Estrogênio tem receptor para estrogênio na parede do vaso. Tá? Então, o estrogênio torna o vaso mais frágil. E não por acaso, mulher grávida faz muitas varizes na gestação, principalmente se ela já tem varizes ou história familiar, por conta do peso do útero gravídico. Né? Quando ele passa da cicatriz do umbigo, ele pesa muito. A gente tem varizes na pelve que tem conexões com o sistema venoso das pernas. Tá? E aí ela começa a fazer sintomas, inchaço nas pernas, dor. Tá? E aí, o que acontece? Quando a grávida já está na reta final da gestação, ali no último trimestre, ela precisa ter algumas estratégias, né? Por exemplo, dormir do lado esquerdo, que é para desafogar as veias, principalmente a veia cava, que é uma veia grande que tem na barriga, tá? E para diminuir a pressão nas pernas e melhorar o retorno do sangue para o coração. Né? A questão hormonal não tem jeito, né? Ela vai acontecer, né? A transformação do corpo da mulher grávida acontece e não tem o que fazer. Mas é um período que aumenta o risco de trombose, né? Porque essa é uma defesa fisiológica que as grávidas têm. Se aumenta a quantidade de fator de coagulação circulando para elas evitarem de ter sangramento, né? Porque aí tem risco de abortamento, essas coisas, né? Então o boom hormonal não tem jeito. Elas vão ter que conviver com isso, tá? Mas os efeitos de útero gravídico na pelve, fazendo pressão para as pernas, dá para melhorar. Então, a mulher grávida ela tem que ser 100% fisicamente ativa.
para diminuir. Mas ela pode passar por um procedimento? Não pode. Pois é, era o que eu ia Não pode. perguntar. Não pode. Inclusive, tem um monte de restrição de uso de medicamentos. Né? Entendeu? Ela tem Então, que aguentar ali as varizes dela, mas depois que para os hormônios, a pressão volta ao normal, ou tem que aí sim fazer o procedimento? então, antigamente a gente achava que era melhor deixar para depois da gestação a paciente se tratar de varizes. Hoje em dia a gente recomenda antes, né? Porque ela vai passar por todas as transformações hormonais e aí pode piorar muito o quadro dela, Sim. né? Então a gente recomenda que o paciente trate antes, principalmente aquele pessoal que tem varizes já de um calibre razoável, tá? E isso é uma coisa, né? Uma situação, não pode tratar durante a gravidez, também tem restrição de remédio. Ela praticamente, se tem sintoma, a gente passa meio compressiva, porque é um método mecânico, físico, boa. Sim. né? Então elas vão para meio compressiva para alívio de sintomas, principalmente inchaço nas pernas. E aí já dá uma aliviada, né? Com certeza. Mas se ela tiver, se a gestante tiver uma alimentaçãozinha equilibrada, anti-inflamatória e se mantiver fisicamente ativa, dificilmente ela vai ter sintoma. A não ser aquelas que já têm defeitos estruturais, as varizes já propriamente Já estavam ditas. lá, né? Já estavam lá e não tratou antes. Ou se tiver alguma coisa genética, né? Como você também. falou. Também. Genética também é forte. E aí quando você faz o tratamento de varizes, mesmo depois de estar grávida ou em uma pessoa que não está grávida, você disse que a varize ela pode retornar. Pode retornar. Sim, não é que ela, como eu falei, assim, não é que aquela veia em si ela não doente, retorna. ela não retorna. Mas ela a foi que tratada. está próxima ali pode ficar. E não vai dar para a pessoa diferenciar, né? Exato. Muito Vamos próximo. pensar de novo no encanamento. Né? O encanamento tem as conexões. Então, por exemplo, se eu fechar meu encanamento aqui, o líquido vai querer desviar para outra conexão. Para outra, é verdade. Então, é assim que funciona. Vai para o meio onde está mais tensionado para o meio menos tensionado. Então, a gente tem que pensar no sistema venoso das pernas como se fosse um sistema hidráulico, tá? Onde a parte profunda, as veias profundas, é onde quem carrega a maior parte do sangue. As superficiais carregam só 20% dele. Então, quando as veias superficiais estão em sofrimento, estão ficando varicosas, quer dizer que a parte profunda está sofrendo também. Entendeu? Perfeito. Então, a gente tem que equilibrar ali as forças tensionais, né? A pressão hidrostática, que é a pressão dos líquidos. Né? Então, tem que... Aí, por isso que a gente vai atrás. Qual é o problema? O problema é funcional ou ele é estrutural? As minhas veias estão doentes porque a estrutura delas está doente, ou elas estão doentes porque eu estou botando muita pressão dos líquidos dentro delas. Então, tem que ter essa diferença. Isso, né? Tem que estudar isso aí. Isso aí faz parte de pesquisa hemodinâmica, laboratório vascular não invasivo. Perfeito. Existe alguma, além da qualidade, assim, do estilo de vida, né? Alguma medicação que você tome que evita varizes? Ou tem. Não existe, né? Evitar, não. Tira sintoma. Remédio para varizes, ele foi feito para tirar sintoma. Nada mais. Né? A gente às vezes vê umas propagandas um pouco sensacionalistas de cremes para as varizes que fazem sumir, Isso, né? Você recebeu um bocado. As minhas pacientes sempre me mandam, doutora, isso aqui dá certo. Não dá, mulher, não dá, isso aqui não dá certo, não. Né? Então, o creme, ele serve para melhorar dor nas pernas, cansaço, sensação de peso, formigamento, queimação, dormência, tudo que é relacionado à má circulação, tá? E o comprimido também, o remédio em comprimido também. Né? Eu gosto de usar as duas vias, porque a via de creme ela tem uma absorção mais lenta. Mas o próprio paciente sente aquela sensação de quando ele passa, ele já tem o alívio. Porque é a sensação, assim, ele tá tocando, né? Isso. Tá pegando ali, ele tá vendo, né? Isso. Ele tá vendo, né? Entendeu? Que é uma sensação que quando você toma o comprimido, nem sempre você tem. Você vai demorar muito para ter a sensação do alívio, porque tu ingeriu o comprimido. E as pessoas gostam de passar no local e sentir aquela sensação de melhora imediata. Entendi. Então também tem muito isso assim da propriocepção. O psicológico, né? Do psicólogo, porque a cabeça manda na gente. Manda, né? Sim. É ela quem diz qual é a intensidade do teu problema. Ele pode ser maior ou menor de acordo com a mensagem que ela te manda. Perfeito. Né? Então a gente também tem que trabalhar essa propriocepção do paciente para poder ter melhora. Com certeza. Então, assim, a pessoa está sofrendo com isso hoje, existem possibilidades, né, doutora? Pelo que a gente viu aqui, existem possibilidades. Agora, que depende muito do caso, né?
Demais. É totalmente à la carte. Não tem. Não dá para você passar aqui uma receita e faça isso. E é bom até desconfiar, né? Se alguém fizer isso. Porque pelo que eu conversei aqui, é tanta possibilidade que não tem. Um leque enorme. A gente tem que sentar e bater um papo mesmo. Para entender qual é o problema daquela pessoa, quais são as dificuldades dela também. Porque não adianta também passar um tratamento que seja totalmente surreal para ela. Claro. Porque ela não vai seguir. Claro. Né? Então a gente tem que passar um tratamento que caiba na rotina daquela pessoa. Perfeito. É que nem por exemplo, passar meia compressiva. Meia compressiva tem várias no mercado, tem várias com várias finalidades, com várias compressões, com vários tamanhos, tá? Então, cada pessoa, ela tem uma indicação de uma meia diferente. E nem todo mundo se adapta àquela que, teoricamente, seria para ela. Entendeu? Então, assim, a gente tem que ser realista, né? Sim. Tem gente que simplesmente não consegue usar. Incomoda, né? Incomoda, sente calor, aperta demais. Idoso não gosta de usar. Eles até precisam bastante, né? Porque idoso tem muito inchaço na perna. Mas tem paciente que não vai usar, não vai usar. E a meia compressiva tem um valor expressivo. Assim, é um investimento bom, né? Então não adianta você passar um negócio caro pro paciente que ele não vai usar, ele vai deixar encostado e ele vai ficar aquele nível de percepção do teu trabalho muito ruim. Sim. O médico passou um negócio caro aqui que eu nem uso e tal, entendeu? Então, assim, já não vai servir para ele. É a conversa, né? Realmente é conversar e adaptar a realidade de cada pessoa com as possibilidades que existem, né? Isso, acho que esse é o grande segredo. Doutora, tem mais alguma coisa importante que você acha que vale a pena falar? Que a gente já está se caminhando pro final da nossa conversa. Eu acho que basicamente é isso. Sim. O recado é esse, né? Não só para as varizes, né? Acho que para a saúde vascular como um todo, é básico bem feito, né? Se a gente tiver... O básico bem feito, né? A gente tá difícil, né? Vai fazer o básico. Tá difícil fazer o básico. Porque... Mas nessa selva de pedra a gente não pode se perder, né? E a gente sabe o que fazer, sabe? Acho que a vida tá tão estranha porque a gente sabe... Hoje, a gente nunca teve tanto acesso à informação. Nunca na história desse país, né? Nunca na história da humanidade a gente teve tanto acesso fácil e rápido. Você pega aqui seu celular, você consegue ter informação do que você quiser. Exato. Mas a gente parece que a gente está se afastando do nosso bem-estar. E quando eu digo bem-estar, não é só físico, mas mental também, né? Assim, eu acho que a gente está se afastando da realidade. E isso impacta no nosso dia a dia, né? É verdade. Eu tenho uma colega de especialidade de Minas que ela fala que hoje em dia é a era da obesidade mental. Obesidade mental. Porque assim, tem muita informação ali, você não consegue organizar as informações. Porque é informação demais. Aí você se perde no meio do caminho, do processo ali, né? Você tá lendo uma coisa, daqui a pouco você lê outra, daqui a pouco você lê outra e não acaba nenhuma. Foco, né? Tá difícil de ter foco. Eu vi um artigo que falava, fazendo uma correlação das redes sociais que você utiliza, né, com o seu foco. E eu comprovei isso mesmo. Disse que o fato de você ficar passando ali aqueles reels, né, vendo 3 segundos ali, hoje em dia se você vê 3 segundos de um vídeo e ele não lhe interessar, você passa para adiante. Exatamente. E aí vê uma foto, passa, e vê tá tudo muito rápido. Quando você vai se aprofundar em algum assunto, você sente dificuldade. Por exemplo, ler o livro. Eu sempre gostei muito de ler. E eu percebo que quando eu passo muito tempo em celular, muito tempo em rede social, quando eu pego um livro para ler, eu tenho uma dificuldade de concentração. Para você focar ali em mais tempo ali. E eu vi que nesse artigo e faz sentido. As pessoas estão muito superficiais, né? Exatamente. Eu estava vendo uma notícia esses dias justamente sobre a Suécia. A Suécia é um dos primeiros países que se digitalizou, né? E agora eles estão retrocedendo. Olha aí. Eles estão voltando a colocar nas escolas livros para as crianças lerem, porque eles perceberam que essas crianças ao longo do tempo começaram a ter dificuldade de comunicação. Com o tablet, né? Com aquela moda do tablet. Exatamente. Justamente por isso, porque elas não conseguem se manter muito tempo concentradas numa única notícia. Não dá. Ou leitura, entendeu? Que é tudo muito assim, rápido, muito rápido. Eu gostei do que a sua colega falou. Obesidade mental. Acho cara, mas é isso que está acontecendo mesmo. Vai ter que fazer uma cirurgia bariátrica para o cérebro para poder tirar tanta informação e a gente colocar...
Mas é isso. E a gente falando mal aqui da tecnologia, mas vou deixar o seu Instagram. Deixe. Quem quiser falar comigo, Deixar o seu tô Instagram sempre aqui, disponível. Renata, por gentileza. Pronto, é Juliana.alfaia vascular. Isso, exatamente. Juliana.alfaia vascular. Vascular. A gente vai deixar aqui também, segue lá, doutora Juliana. E lá, acredito, por exemplo, a gente fala, assim, eu converso com alguns psicólogos aqui, e a gente fala do impacto que a tecnologia está trazendo na nossa vida mental e, consequentemente, na física, né, na nossa saúde. Mas, por exemplo, uma ferramenta como o Instagram, hoje, ela é muito importante, né? Demais. É as nossas Na páginas comunicação. amarelas. Né? As páginas As das páginas antigas, né? amarelas, exatamente. Quem não tá lá, tá fora das páginas amarelas. As páginas amarelas. É onde você e as pessoas, existe essa proximidade com o profissional, coisa que não acontecia antes, né? Que é o caderninho do convênio. Sim, que Você você não recebia antes, um caderninho do convênio antigamente? você tinha que ver qual era onde o profissional estava, né? Exato. Hoje em dia é o Instagram, porque, né, você escuta falar, por exemplo, de uma loja. Eu quero comprar uma caneca. Tudo, cara. E aí você vai, não, vou ver se a loja tem Instagram. Se ela não tem Instagram, já baixa o nível de confiança. Não é verdade? Que você não conhece. Exato. E aí você tem que ver o que as pessoas estão falando. Exato. Você vai num restaurante e você olha, né, o Instagram. Pra ver Não qual é o nem mais prato, o quanto é que site, tá, né? se tá tendo promoção. Exatamente. Entendeu? Aonde é, você olha no Instagram. Engraçado, que coisa interessante. Você nem no Google você bota, você procura no Instagram pra ver onde é. Justamente, né? é aquela velha história. Quem não tem Instagram tem alguma coisa errada. Né? Ou tá se escondendo da polícia, entendeu? Não acompanhou a evolução dos tempos, então é o nível de confiança, já vai lá pra baixo. Né? Eu não sei se isso tá certo, sabe? Até que ponto isso, assim, o futuro dirá, né? Pode ser um novo episódio do podcast, inclusive, falar sobre isso, né? O futuro dirá o que o futuro nos reserva. Nos reserva. Mas é preocupante, viu? O que o mundo nos reserva, porque... Assim, você fica até hoje, assim, em questão de credibilidade, né? Antigamente, para ter credibilidade, você realmente tinha que ser bom. Isso. Ponto. E né? era boca a boca. Era um indicando pro outro, né? Exatamente. Hoje, você tendo um engajamento alto nas redes sociais, você é considerado excelente, confiável, né? Pronto, aquela pessoa, não, mas tem muitos seguidores, as pessoas comentam e tal. E não necessariamente é assim. A gente vê, infelizmente, né? Infelizmente. Em todas as áreas também, né? Áreas, em todas as áreas, nem sempre o que reluz é ouro, né? O que você tá vendo ali corresponde com a realidade. É aquela vida de Instagram. Eu vi, rapaz, assim, pra gente finalizar já, um perfil, eu esqueci o nome dele. Era pra eu ter seguido pra eu poder comentar, porque eu achei tão interessante como as pessoas estão... Não sei o que é que tá acontecendo com elas. Eu acho que era louco da praia, maluco da praia, alguma coisa assim. Aí o cara, sério, ele fica gritando, ele faz vídeo, ele é todo barbudo, tipo um náufrago. Só que na praia, e ele grita. Sou doido por praia, mas gritando sem a gente entender direito. Todos os vídeos dele é isso. Aí ele grita e dá um pulo na praia, assim, na areia da praia. Dá tipo uma cambalhota. É só isso que ele faz. Todos os rios dele é falando isso. Blá, 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 blá. Ele faz um grito, balbucia lá uma palavra, que normalmente eu sou doido da praia, e começa a dar cambalhota. Ele tem milhões de visualizações. Pois é. Como explica isso? Só fazendo isso. Eu não acreditei, eu fui atrás de... Todo vídeo dele, ele tá numa praia diferente, em um lugar diferente, às vezes tá em cima do morro, aí pula, às vezes tá na praia, pula, às vezes tá no mar e vai, mas ele não fala nada com nada, e sai correndo, dá uma cambalhota, e o pessoal lá curtindo, comentando, compartilhando e visualizando. Mas você não acha que tem um pouco a ver... Eu acho que tem um pouco a ver com a digitalização, com essa história, essa necessidade de passar tudo rápido. Mas é uma coisa engraçada ali, vai lá e curte. E vê, e ele tem muitos seguidores, ele tá fazendo só isso. Só isso. Ou aquele rapaz, o Luva de Pedreiro, não o começou Luva de Pedreiro, pronto. O Luva de Pedreiro fala, sou o melhor do mundo, o Luva tá, não sei o quê. E tá lá, viajando, ficou rico, ganhou dinheiro. Se não criticando o trabalho de ninguém, cada um tá fazendo o que acha que tem que fazer. Mas assim, a importância hoje não é daquela pessoa que sabe muito. Não, é a identificação que ela gera nas pessoas. É aquela pessoa que engaja, né? Que tem um engajamento, que de alguma forma chamar a atenção. Exato. Que é o mais difícil de hoje. É você conseguir a atenção das pessoas. É verdade. Você conseguiu. A gente gravou aqui 1 hora de podcast. Para a pessoa ficar do início até o fim assistindo, não é todo mundo que consegue. E quando consegue, sabe como é que as pessoas assistem? Que a gente está no Spotify. Acelera. No 2, né? O e-mail. Isso. Você sabe que eu não faço. Tem 2 coisas na minha vida que eu falei para mim mesmo que eu não ia fazer. A primeira é ter um Apple Watch. Porque tira meu foco. Não vou ter. Eu não tenho. Eu tenho aqui, o relógio de ponteiro.
Porque assim, eu acho que tira um pouco meu foco. Sabe? Porque apesar de você ter o recurso que pode tirar as notificações, mas é inevitável. Você vai Claro, ter um celular no pulso, você vai querer ficar você toda hora você assim. tá falando do relógio, sim. Eu relógio. lembrei do óculos. Do Provision, né? Que também é outra Entendeu? coisa que vai tirar da Que realidade. vai A total. não ser que te roubem antes, né? Que é bem provável. Aqui vai ser. Acho que aqui vai acontecer isso. Pois é. Mas assim, o Apple Watch, eu acho que é um ótimo recurso, bacana. Eu, Juliana, não pretendo ter. Eu não tenho até hoje. Pode ser que eu morra da minha língua um dia, né? Mas enquanto eu puder viver sem ele, eu vou viver. Porque o celular já tira muita da nossa atenção. Demais, cara. E aí tu tem o celular no pulso. Aí tu vai ficar. Quem me ligou? Será que minha mãe me ligou? Meu namorado ligou? Meu marido ligou? E a meu outra filho é tá acelerar. bem? É que você não gosta de acelerar os Não, vídeos. de jeito nenhum. Sabe por quê? Porque quando você acelera aquele negocinho lá do WhatsApp, você perde a sua capacidade de compreensão da fala das pessoas. Entendeu? É que nem parar de ler livro. As pessoas pararam de ler livros e aí elas começaram a escrever o português mais errado. Sim. Elas escrevem abreviado do WhatsApp. Só que tem uma situação de quem está escrevendo. O chat GPT ele vai escrever por você, né? Ele está escrevendo. Então, pois é. Eu não sei como vai ser a humanidade daqui para frente, mas... Que nem a história da curtida no cara que dá cambalhota. É isso aí. É isso aí. O que o mundo nos reserva, hein? O que o mundo nos reserva. Mas nos próximos capítulos. Daqui a 10 anos a gente faz outro podcast e fala sobre isso. É verdade. Eu sempre digo e eu tô dizendo, gente que tá aqui na sala, nós somos privilegiados porque nós vivemos uma época em um mundo que, não que ele fosse melhor, não tô aqui romantizando o passado, claro. Mas é um mundo que nunca mais vai existir. Eu sou old school, a gente brincava na rua. Exatamente. Né? Então, é um mundo, é o que eu tô dizendo, é um mundo que ele não vai mais existir. E nós temos essa memória desse mundo, porque daqui para frente, não sei se para pior ou para melhor, eu não aposto, não estou muito entusiasmado e otimista com o futuro. Eu estou preocupada também. Mas é o mundo que está se chegando. Desenhando, né? Se desenhando. Mas, doutora Juliana, muito obrigado. Eu que agradeço. Muito obrigado pela conversa. A gente agradece muito a sua disponibilidade. Em outros momentos podemos conversar de novo. Sim. Aqui. Tem várias pautas aqui que claro. surgiram, né? Não vamos polemizar, assunto não falta, né? Então, muito obrigado, doutora. Eu que agradeço, gente. Obrigada por tudo. É muito bom, assim, ter um espaço para falar sobre saúde vascular, né? Porque é um negócio que está super em alta. Né? As pessoas, como eu falei, as pessoas estão envelhecendo, as doenças cardiovasculares também têm uma alta prevalência, então a gente tem que começar a falar sobre isso, sobre esse processo todinho, como acontece, como reconhecer e em que momento procurar assistência, né? Com certeza. E informação com segurança, né? Com certeza. Não, tantas informações aí que não dá para confiar às vezes. Sem obesidade mental. Sem obesidade mental, gostei. Pois, pessoal, você que nos acompanhou até aqui, sem acelerar. Ou acelerando, porque a gente estava falando que o pessoal assiste no Spotify dirigindo. Né? Ficou ouvindo, dirigindo. As pessoas, para conseguir acompanhar, elas não param e ficam assistindo, não. Elas têm que estar fazendo alguma coisa para poder acompanhar. Isso. E aí, depois está cansada mentalmente, não sabe o que é. Exatamente. Aí é a obesidade mental. Obesidade mental. É isso aí. Então, você que nos acompanhou até o final, muito obrigado também. Esse foi mais um episódio do podcast Fala Gol. É o podcast oferecido pela Copego, Cooperativa dos Ginecologistas e Obstetras do Estado do Ceará. Saúde e paz para todos nós e até a próxima, se Deus quiser. Amém.